Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 2. Mateus, capítulo 2. Nós leremos nessa manhã os versos 13 a 21 para a mensagem do Senhor. Nascido para morrer, porque Natal sem cruz não faz sentido, é o título dessa série. Temos olhado para os eventos da natividade sem tirar o olho da cruz. E temos tentado compreender o que significa Jesus ter vindo ao mundo para se fazer um de nós, com a sua missão que teve o seu ápice na cruz. E hoje nós vamos olhar para um evento nem sempre observado nesse período de Natal. Essa é uma mensagem que dificilmente seria pregada em uma reunião de família para se falar sobre o Natal. Mas ela é importante. E eu queria que vocês então entendessem essa mensagem. Mateus capítulo de número 2, versículo de número 13, por gentileza, acompanhe a leitura. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levante-se, tome um menino e sua mãe, fuja para o Egito. Fique lá até que lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino, isto é, Jesus, para matá-lo. Então, ele se levantou, tomou o menino e a sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matasse todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Então, se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, o choro e grande lamentação. É Raquel, a grande mãe de Israel, que chora por seus filhos e recusa ser consolada porque já não existem. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse: levante-se, tome o menino e a sua mãe e vá para a terra de Israel, isto é, a terra prometida, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Baixe seus olhos, vamos falar com o Senhor. Deus bendito, essa é a hora mais importante do culto que prestamos ao Senhor, porque esse é o momento que o Senhor fala ao teu povo através da tua palavra. Pedimos-te, Senhor, que o Senhor de fato fale às nossas mentes e aos nossos corações. Dar, ó Deus, que sejamos edificados e impactados pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Em fevereiro deste ano, em uma tentativa de recuperar uma zona oriental na cidade de Damasco, em um embate entre rebeldes e integrantes do governo sírio, parte da população foi dizimada em um vilarejo, em uma grande cidade de quase 400 mil pessoas. Observou-se, enquanto se tirava as pessoas já sem vida dos escombros, o número enorme de crianças mortas naquele ataque. A mídia internacional chamou aquele episódio de o massacre do século 21. O mundo se comoveu com aquilo que aconteceu naquela região oriental. Eu olhei na internet e procurei algumas fotos. As cenas são terríveis. Não é possível trazê-las aqui, algumas delas pelo menos, em respeito a vocês e às crianças. Mas vocês já podem imaginar o que aconteceu.
Vocês já podem visualizar o estado das crianças depois de um bombardeio. Uma imagem talvez reflita o que aconteceu e também aquilo que nós vimos aqui no nosso texto que nós ora acabamos de ler. Aqui está um pai tentando fugir, é uma criança pequena, ainda de colo. E ele tenta desesperadamente salvar, talvez, aqui a vida do seu filho, ou talvez é um voluntário tentando salvar a vida dessa criança, que talvez até também já tenha perdido os seus pais. Essa é uma cena dolorosa. Essa não é uma cena boa e esse não é um papo legal para se conversar em um tempo como esse, que é o período do Natal. Afinal, esse é um tempo de paz. Esse é um tempo de que a gente é lembrado, pelo menos pela mídia, que de fato a humanidade ela é muito boa. Veja o número de cestas básicas que são distribuídas. Veja o número de presentes que são doados. O mundo não é um mundo mau, como as pessoas dizem. Ele é um mundo muito bom. É verdade, ele precisa de alguns ajustes. Uma imagem como essa não cai muito bem em um período como esse do Natal. No entanto, há um massacre que foi muito mais terrível do que esse, e que possivelmente com o número de mortos, no que diz respeito a crianças, talvez bem maior do que esse, que é um massacre que nós acabamos de ler, em Mateus capítulo de número 2, orquestrado por Herodes, e era pleno Natal. E era pleno Natal. Ele deu um decreto para que crianças, mais ou menos na idade do menino Jesus, talvez ainda muitos deles nos colos das mães, como a Débora pôde trazer aqui agora pela manhã, o seu filho, todos eles fossem mortos. O curioso é Mateus resolver colocar esse episódio, esse evento, na narrativa da natividade, do nascimento de Jesus. Ele é o único dos evangelistas que resolve trazer essa cena ao público. A gente não tem muitos relatos desse massacre, porque nem mesmo os historiadores gostavam muito de descrever esse lado sombrio da história de Israel. As pessoas não gostam muito de falar sobre esses assuntos. Disse na semana passada que não há muita descrição de uma morte na cruz, porque as pessoas não gostavam de falar desse assunto. Se você tivesse algum dos seus parentes morto na cruz, logo quando se perguntasse o que aconteceu com ele, você disfarçaria. Você mudaria de assunto. Porque esse não é um assunto que nós conversamos e que nós nos sentimos à vontade em falar. A pergunta é então, por que Mateus descreve um massacre tão horrendo como esse? E muito mais do que isso, por que ele resolve colocar esse massacre exatamente no centro da sua narrativa sobre os primeiros dias de Jesus? A estrutura literária que vocês veem aí é uma estrutura literária já conhecida pela maioria de vocês. Quiasmo era um recurso literário muito usado pelos autores bíblicos. E eles, na verdade, faziam uma verdadeira peça literária. E aqui nós temos. As partes estão sempre interrelacionadas. Você observa no início a ordem dada pelo Senhor por meio de sonho e a obediência de José. E assim começa o texto. E o texto termina falando das mesmas coisas. Há uma nota sobre a morte de Herodes. E depois essa nota também ela é apresentada novamente. Duas passagens do Antigo Testamento são paralelamente citadas com um propósito específico pelo autor, mas o mais importante nessa estrutura é exatamente o que vem no centro da estrutura. Aqui está a mensagem central. E a mensagem é o ódio de Herodes e a morte das crianças. O ódio de Herodes e a morte das crianças. Por que Mateus nos faz lembrar de uma cena tão horrenda como essa?
A gente não gosta ainda hoje dessas cenas. É por isso que o nosso Natal não é descrito com cenas como essa. O nascimento de Jesus sempre é lembrado através de cores bem suaves, belas músicas de fundo. O massacre de inocentes nunca esteve presente em nenhuma peça de Natal nas nossas igrejas. Essa não é uma música cantada em uma cantata natalina. Ao contrário, a mensagem de Natal é sempre uma mensagem envolvida por anjos alegres, por pastores eufóricos, por magos generosos. Sim, por um bebê muito lindo, a sua mãe santa e o seu pai cheio de coragem. Alguém que está disposto a enfrentar os inimigos para salvar a vida do seu filho. E as pessoas são convidadas a olharem para essa cena e dizer: veja, esse é o sentido do Natal. É um tempo de paz, é um tempo de amor, é um tempo de perdão, é um tempo de presentear e é um tempo de receber presente. E como são as fotos das festas das famílias? Harmonia, paz. O mundo é um mundo muito belo. Nós somos bons. É verdade que durante o ano a gente escorrega aqui ou acolá, mas a gente sempre pede perdão no final do ano, porque inerentemente nós somos bons. Bem, Mateus sabe disso. O Senhor sabe disso. E ele achou então necessário, nessa narrativa do nascimento de Jesus e dos seus primeiros dias, fazer uma descrição de quem é o homem e o que de fato é o mundo caído no qual Jesus veio. Esse texto então é dividido em 3 cenas. A primeira delas apresenta a fuga de Jesus e os seus pais para o Egito. No meio há o massacre, que nós vamos entender o seu significado. E o texto então termina com um segundo êxodo. Se você conhece a literatura bíblica, você já percebeu que aqui a história de Israel foi recontada. Que aqui o Pentateuco foi sintetizado. Que as citações são usadas propositalmente para recontar a história de Israel. O Senhor Deus cuida do seu povo, mas o seu povo, por causa de dificuldades, vai parar no Egito. O próprio Moisés, o libertador do povo, nasceu em um tempo de massacre. Por isso que a sua mãe o jogou em um rio, através de talvez um cestinho. E ele foi então providencialmente encontrado pela filha de Faraó. Mas o Senhor Deus, com forte mão, agora conduziu o seu povo para que pudesse sair do Egito e adentrar a terra prometida. E a história então é recontada. Mas alguns detalhes que são interessantes, que quando entendidos, lança a luz na pessoa do nosso Salvador e na sua real missão nesse mundo. Ao mesmo tempo que revela quem nós somos. Esse não vai ser um sermão fácil de ouvir. Estão preparados? Vamos lá então. Vamos para a fuga. Versículo de número 13 diz: depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu então a José em sonho. E ele diz: olha, levante e tome o menino, juntamente com a sua mãe, e vá, porque Herodes quer matá-lo. Em resposta disso, é-nos dito que José então faz exatamente o que Deus havia mandado. E tendo terminado essa parte, então, o narrador põe uma nota. E diz então que se cumpriu uma profecia de que Deus, de fato, chamou do Egito o seu filho. A primeira pergunta é, então, o que essas palavras, elas significam? Bem, essa citação dita aí, no final, ela aponta basicamente para 2 coisas. Em primeiro lugar, ela tenta mostrar, ela mostrará, melhor dizendo, que de fato,
Deus é aquele que cuida do seu filho Israel. E segundo, que o seu filho Jesus é o verdadeiro israelita. Se você conhece a Escritura, você já deve ter percebido que a Escritura tem um único tema. Antigo e Novo Testamento nada mais são do que duas unidades, quer dizer, duas partes de uma única unidade. E o tema que corta toda a Escritura é o tema da aliança que Deus fez com o seu povo. Essa aliança ela vai ser descrita. O seu conceito vai ser lançado luz ao longo da história da redenção. E quando Deus fez uma aliança com o seu povo, aliança que não passa de um contrato, de um acordo, de um pacto, ele foi resumido basicamente em duas coisas. A primeira delas, Deus chegou ao seu povo e diz: eu serei o Deus de vocês. Abraão, eu serei o Deus seu. E não apenas seu, mas também de toda a sua família, de toda a sua descendência, que será o meu povo. Quando o Senhor, então, novamente reafirmou esse pacto, depois com o filho de Abraão, depois com Davi, e depois com todos os demais que vieram, Ele o fez sempre mostrando como de maneira soberana Ele é o Deus de Israel. E essa é a razão, gente, pela qual a nação de Israel é preservada mesmo diante de tanta luta nesse mundo. Mesmo diante de tanta orquestração do mal, a nação é preservada, porque é dessa nação que virá o Redentor do mundo. Essa é a razão pela qual o dragão não consegue destruir a mulher. Essa é a razão pela qual ele se coloca de frente da mulher, quando ela está para dar à luz, a fim de destruí-lo. Mas ele também não consegue. Porque é Deus que cuida dessa nação, e é Deus que cuida do seu filho. O cuidado do Senhor, então, é expresso nessa passagem, pela maneira como Ele soberanamente guia todas as coisas. Ele envia um anjo para que possa falar a José e alertar-o do perigo. Ele provê os meios da fuga. E enquanto há morte de várias crianças, o seu filho é preservado. E José é apresentado nessa passagem como sendo uma espécie de israelita obediente. Lembra do chamado de Abraão? Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. E o que Abraão faz? Ele obedece. Obediência simples, sem questionamentos, sem dizer: Senhor, mas o que será da minha família? Senhor, nessa região eu tenho um nome, mas o que eu vou fazer lá em outra região? Como eu vou fazer negócios? Isso não importa. Obediência simples. Quando o Senhor chamou um outro patriarca e diz: olha, levanta, pega o menino que você tem e leve até o altar, porque você precisa sacrificá-lo. Ele fez isso. É evidente que eles não foram perfeitos, porque eles apontavam para o verdadeiro israelita que viriam, mas eles já eram uma espécie de tipo desse israelita. E aqui agora está José. Deus diz que ele obedece. Ele simplesmente toma o seu filho e ele vai fazer o que ele precisa fazer. E ele vai em direção àquilo que o Senhor havia mostrado. Essa passagem, então, ela mostra mais uma vez a proteção extraordinária de Deus, mostrando que o Senhor está por trás de todas as ações de José. Ele não é o herói dessa história. Ele não é o personagem a ser exaltado nessa história. Se existe alguém que precisa ser lembrado nessa história como sendo o verdadeiro Senhor, é Deus. E Moisés e Mateus quer que nós saibamos disso. No entanto, ele mostra como esse verdadeiramente agora obedece ao Senhor. Isso acontece. Eles vão parar no Egito, por quê? Porque Oséias tinha dito, capítulo de número 11, versículo de número 1, que o Senhor traria do Egito o seu filho. Meu filho, é a maneira carinhosa que Deus tinha para falar de Israel. Meu filho amado, em quem eu tenho alegria, era a maneira que o Senhor tinha para falar carinhosamente do seu próprio filho. E qual é então o objetivo dessa citação? Mateus quer então que nós saibamos que, de fato, esse que acabou de nascer, ele tem tudo a ver com o que aconteceu no passado.
E Oséias capítulo de número 11, versículo de número 1, apresenta uma lembrança do êxodo, daquilo que aconteceu lá no Egito. E o capítulo de número 11, ele tanto relembra o passado, como apresenta uma esperança para o futuro. Oséias lembra então de tudo que Deus tinha feito no passado, da maneira poderosa como ele guardou o seu povo e o tirou e o conduziu para a terra prometida. Mas ele olha também para a realidade à sua volta, e ele vê que a situação é trágica, que o seu povo não está cumprindo a sua parte na aliança, e que o caos está instaurado. Por essa razão ele olha para o futuro, na esperança de ver um novo Israel, na esperança de ver um novo reino, na esperança de ver as coisas sendo mudadas, na esperança de que surja um novo israelita. E Mateus então pega essa passagem de Oséias e diz: sabe o menino que acabou de nascer, gente? É ele. É a nossa esperança. É o Messias. E quando você pensa então que agora aquele final extraordinário vai acontecer na narrativa, quando as pessoas vão pegar esse menino no colo e vão amá-lo, vão abraçá-lo, quando os judeus vão entender finalmente que o Messias chegou, que o reino de Deus será uma realidade, quando essas coisas parecem se apresentar, a cena muda drasticamente. E o que nós lemos é uma descrição terrível do que é o homem e do que é o mundo caído. Leva os seus olhos então até o texto de Mateus capítulo 2, 16 a 18. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, então ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém, e não só em Belém, mas também em toda a proximidade. Em todos os lugares agora, deveria então matar esses meninos. E aí então mais uma citação é feita. Agora então aqui está Raquel, que representa a mulher que quis o Senhor dar continuidade à descendência. Ela chora, porque ela vê a morte diante da vida. Ela chora, e ela chora profundamente. O que essa segunda citação então quer dizer? O profeta mostra então as lágrimas da mãe vendo o filho sofrendo em um mundo caído na Babilônia. De um filho que está longe da sua pátria. De um filho que agora vive nesse mundo caído e sofrendo as mazelas desse mundo caído enquanto vive na Babilônia. Mas a pergunta ainda que ecoa é: por que Mateus quis que a gente pudesse saber disso? É Natal. É nascimento do rei. É criança que nasceu. Puxa, nenhuma devocional do culto do bebê, um texto como esse? Por quê? Há pelo menos 2 razões. A primeira delas, ele quer continuar essa identificação desse menino como sendo Moisés. Assim como Moisés nasceu em um tempo de um grande massacre, existe um outro agora que nasceu exatamente nesse período. E aqui então há um relacionamento, uma conexão muito grande entre o que aconteceu no passado e o que está acontecendo agora. Isso vai ficar mais claro na frente do texto. À frente no texto. Mas também talvez tenha havido um motivo, e alguns estudiosos estão cada vez mais propensos a pensar dessa maneira.
Que além dessa ligação que Mateus queria fazer entre o nosso Salvador e o Moisés, que também ele queria fazer uma descrição muito grande desse mundo caído. E ele faz isso, então, agora, aproveitando esse evento que tem um personagem muito importante, Herodes. Eu estudei a história de Herodes essa semana. Não dá para descrevê-lo assim, publicamente, diante de crianças. Esse era um homem extremamente cruel. E Mateus faz questão de lembrar o nome dele o tempo todo. A narrativa começa no início do capítulo 2, falando de Herodes. A descrição continua falando de Herodes. A repetição na Bíblia ela é sempre proposital. É para que você realmente não esqueça que existia um Herodes quando Jesus nasceu. E quem é Herodes? Herodes, então, passa a ser uma espécie de arquétipo de quem de fato é a humanidade. A humanidade, ela está exatamente nesse estado que nós vemos. No estado de crueldade, no estado de falta de amor, de falta de justiça. O mundo é isso que nós estamos vendo. O mundo é isso quando você liga a sua televisão. O evento iniciado aqui nessa mensagem da Síria, ele não foi o primeiro e não será o último, infelizmente. E esse é o mundo que nós vivemos. As pessoas vão sair da cadeia no Natal e elas vão continuar fazendo horrores. E a pergunta é, por que o mundo está como está? Algumas pessoas vão dizer, pastor, porque existem governantes que são cruéis, como esse tal Herodes. Eles são injustos? Sim, mas eu acho que ainda é mais do que isso. Outras pessoas vão dizer, não, pastor, sabe o que é? É porque existem muitas pessoas que são imorais, preguiçosas, não se submetem às leis, e por isso o mundo está esse caos. Sim, mas eu acho que é mais que isso. E alguém pode então levantar, sim, pastor, a conversa está boa, mas e qual é a solução para esse mundo que nós vivemos? Qual é a solução para nós não vermos mais o que a gente viu na Síria? O que a gente acabamos de ler na Escritura, qual é a solução? E alguns também vão dizer, talvez a gente precise tirar o poder de quem governa com injustiça. Mas o problema não me parece ser o poder. Jesus Cristo é o Rei dos Reis e todo-poderoso, e Ele sempre foi justo e bom. Então não me parece que o poder em si é um problema do nosso, é a solução para o mundo que nós vivemos. Mas outra pessoa pode também postular, não, a gente precisa, na verdade, pastor, nem se importe com o poder, vamos deixar o poder na mão das pessoas. O que nós precisamos é responsabilizar aqueles que estão à margem da lei. Precisamos responsabilizar todas essas pessoas. Outros ainda vão dizer, não, a gente precisa de um Estado maior ou menor. Pode ser alguma dessas coisas, gente. Mas Mateus quer que a gente entenda que é mais do que isso. É mais do que isso. Por isso que ele trouxe então Herodes para dentro da narrativa. Para mostrar que esse aqui é um exemplo, um arquétipo da humanidade. Você quer saber qual é o homem que Jesus veio salvar? Qual é a humanidade que Jesus veio salvar? Eis aqui. O problema do mundo que nós vivemos, diz então Mateus, é que nós de fato somos egoístas, autocentrados, cheios de autojustiça, de senso de autonomia e governados pelo nosso próprio coração. Como era Herodes, nós somos. Somos pessoas que nos contentamos com o nosso pequeno reino. Somos pessoas cruéis. A grande verdade é que existe um ditador dentro de você. E essa é a razão, gente, porque a gente tem tanta dificuldade de aceitar o menino Jesus. Porque a informação que nos é trazida é que ele é rei.
E se ele é rei, ele se apresenta diante de nós como rei, então agora nós temos dois reis, ele e nós. Alguém tem que abrir mão do trono. E você logo diz: ah, esse não será eu. E se for necessário matar a Jesus para isso? Vamos fazê-lo. Vamos fazê-lo. O que Herodes tentou e não conseguiu, foi o que os governantes, poucos anos depois, fizeram com o apoio da população. E de quem? Dos religiosos. Não é de gente assim que está, sabe, do capeta. Servo do dragão. Porque esse é o nosso problema. Há um ditador dentro de nós. Nós nos amamos. Nós somos egoístas. E a ideia de que existe um rei. Existe um rei que veio. Existe um rei que agora você precisa se submeter a ele. Que você precisa amá-lo e adorá-lo. Que você precisa negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Que você precisa morrer para você. Que você precisa deixar todas as coisas e considerar todas essas coisas nada por causa dele. Que agora é ele que reina. Ah, isso incomoda muito. Isso incomoda muito. E essa ideia é tão forte em nós, que nós então vamos matá-lo se isso for necessário. E eles então tentaram fazer isso. Tentaram fazer isso. Agora, gente, se Herodes então é um arquétipo de quem nós somos, e se nós realmente somos assim, e eu creio que nós somos, por isso você não deveria se espantar muito com o que acontece na sua família e com os horrores. Por isso você não deveria se espantar muito com o que você pensa e com o que você sente no seu coração. Não de vez em quando, sempre. Porque você é isso. E se você é isso, então, gente, somente uma inclinação muito profunda e forte pode te conduzir a esse rei. Pode te fazer prostrar-se diante desse rei. Essa é a razão pela qual, por não haver neutralidade, as pessoas olham para esse evento do Natal e algumas dizem: ele não existe. Ele não passa de uma lenda. Maldito seja esse Jesus. Porque elas odeiam a ideia de ter um rei. Mas existe outros também que dizem: não, você não sabe o que você está dizendo. Ele de fato existe, ele se fez um de nós, e ele veio a esse mundo para poder me servir, me dar tudo o que eu precisar, o que eu preciso no meu pequeno reino, e que ele veio para me dar todas as coisas. Basta eu orar, eu decretar, eu pedir, que ele veio para me servir. Observe, essa é uma outra maneira de dizer: eu não o aceito como sendo rei. Eu até gosto da ideia de você vir ao mundo para ser o Salvador, mas não como o Senhor. Consegue entender que isso ainda é refletindo o ditador que existe dentro de você? O egocêntrico como Herodes que existe dentro de você? Mas as pessoas dizem isso. Mas outras então dizem assim: não, de fato ele é rei. E ele não é apenas rei, ele é Deus, ele é Senhor, ele é o Kyrios. E porque ele é o que é, então eu me submeto diante da sua vontade, eu o amo, eu me alegro em fazer parte do seu reino. E você reconhece de fato quem ele é. E quando Mateus então parte para os versos seguintes, e ele então agora
sai do massacre para a fuga, depois de ter dito quem é Jesus e o que ele veio fazer nesse mundo perdido, ele vai mostrar então por que ele é digno de todas essas coisas. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito. E esse anjo então disse: levanta-te, olha a ordem mais uma vez, toma o menino, sua mãe, e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Consegue perceber a proteção? As citações, elas são usadas para mostrar assim: Deus é o Deus que cumpre a sua palavra. Ele disse isso, e isso aconteceu. Ele disse que seria o Deus, e ele continua sendo Deus. Ele cumpre toda a sua palavra. Ele cumpre toda a sua palavra. E aí o que acontece no final dessa primeira parte, dessa última parte? E ele se levantou então, sendo obediente mais uma vez à aliança, tomou o menino à sua mãe, e diz então que eles voltaram para Israel. Israel, a terra prometida. Bem, então agora a gente vai entender porque essa identificação toda com Moisés. Aqui está Mateus, então, foi dando dicas para dizer: o menino que nasceu, ele é parecido com aquele que era, ele é aquilo que era tipo, aquilo que era sombra agora é uma realidade. Ele é o grande Salvador e o grande libertador. Ele é o segundo Moisés. E lá no Êxodo, no primeiro Êxodo foi dito: não tenham medo, fiquem firmes, vejam o livramento que o Senhor lhes fará hoje, porque vocês nunca verão esses egípcios que hoje veem. O Senhor lutará por vocês, então somente acalme-se. Quantas armas José pegou? Em nenhuma. Do Senhor é a guerra. E ele protege agora. E o que ele faz? Ele traz o menino lá do Egito, ele chama o seu filho. E aqui é usado então de maneira dupla. Tanto Israel, filho de Deus, como agora Jesus, o meu filho amado, em que eu tenho prazer, diz o Senhor. Ele traz então agora esse menino de volta para a terra prometida. Você consegue perceber alguma coisa aqui? Quando eu li esse texto, eu confesso que eu não percebi nada. Mas um autor me chamou a atenção para um fato curiosíssimo. É por isso que eu amo teologia bíblica. Por isso que eu gosto de exposição. Ele disse assim: você consegue perceber que a história de Israel foi recontada e ela foi pausada exatamente no ponto que Israel falhou? Aí eu continuei fazendo a leitura e de fato, o texto vai continuar alguns versículos e no capítulo seguinte, o capítulo 3, já é o ministério de Jesus, João Batista agora prenunciando o Messias e o desenrolar da vida de Jesus. O que aconteceu no Antigo Testamento foi assim: o Senhor então tirou o povo da terra prometida, do Egito, melhor dizendo, e agora os libertou e os salvou para que eles pudessem viver na terra prometida. Moisés não entrou e é deixado para trás, Josué toma o posto. E eles entram na terra prometida. Mas Moisés já tinha dito o que eles deveriam fazer. Eles precisavam ser luz para as nações. Eles precisavam ser verdadeiros israelitas. Mas leia o livro de Juízes. O que é o livro de Juízes, senão a manifestação de que existe um ditador dentro de cada coração? Como termina o livro de Juízes? Cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. Maldade espalhada no reino de Israel. Atitudes como essa de Herodes sendo vistas no meio do povo de Deus. O livro de Juízes revela o egoísmo do nosso coração, quem de fato nós somos. E Mateus então reconta a história e diz assim: sabe esse que nasceu? Ele é um libertador. Ah, mas não pense assim, olha, gente,
sem nada em relação à história de vocês, não é ofensa, mas esse novo êxodo vai fazer o primeiro parecer uma tempestade em copo d'água. Os inimigos são muito maiores. Agora você entende por que Apocalipse descreve a cena do nascimento de Jesus tendo por trás a ira satânica? Porque esse é o inimigo que o nosso Salvador veio vencer. Os inimigos são muito maiores. Mas ele veio vencer. E porque ele venceu, porque tudo faz sentido, porque ele é o verdadeiro israelita. Ele é aquele que veio fazer o que Israel não conseguiu fazer. Ele é aquele que de fato obedeceu à lei. Ele é aquele que de fato veio para cumprir todas as coisas. Por isso que ele teve que então refazer tudo o que Israel deveria ter feito e não fez. Se submeter à lei de Deus e obedecê-la. E viver para o Senhor. Ele fez todas as coisas e agora tudo está cumprido. E isso é Natal, gente. Natal, não esse Natal secular. Não esse Natal do Jesusinho que parece um serzinho fraco. Não esse Natal que pinta um mundo e as nossas famílias como se fossem perfeitas. Não, não, não. Esse Natal descrito por Mateus é um lembrete do que de fato esse mundo é. E de como ele precisa de um Salvador. E ele já tem um. Jesus. Esse é o mundo. Ele está perdido. Ele precisa de um Salvador. Porque a crueldade está nesse mundo. E essa crueldade só é uma realidade porque ela está dentro de você. Mas se o seu problema é a necessidade de um Salvador, se o seu problema é alguém que te liberte dos seus pecados, que você acha que nunca vai vencer, nunca vai conseguir ser livre desses pecados e nunca vai vencê-los, se o seu problema é o mal que existe nesse mundo e como lidar com ele, se esse é o seu problema, você precisa de um Salvador. E quem é ele? Mateus diz, é Jesus, é Jesus, é Jesus. É Jesus. Deixe-me dizer uma última coisa e assim a gente encerra. A gente viu uma descrição de como é o mundo. E a gente tem visto filósofos e teólogos se debatendo com o problema do sofrimento humano. Na academia isso é chamado de teodiceia, o problema do mal. E vários são os argumentos que são usados para nos fazer lidar com situações como o que aconteceu na Síria, como o que aconteceu no que nós acabamos de ver. Afinal, se Deus é um Deus justo e bom, por que o mal é uma realidade? Por que esse mundo é tão mau? Enquanto os acadêmicos estão debatendo sobre isso, as pessoas estão no mundo afora sofrendo existencialmente. Mas Mateus tem uma resposta para isso. A resposta de Mateus para isso é que o Deus homem resolveu o problema do nosso sofrimento com o seu próprio sofrimento. A resposta de Mateus para isso é que de fato Deus se importa conosco. Ele mandou a Jesus Cristo, Ele é o Emanuel, e Ele pagou o preço necessário para eliminar o mal que há dentro de você e, consequentemente, no mundo que nós vivemos. Ele veio para resolver esse problema. Por isso que o John Flamer, ele disse uma coisa, eu encerro com essa frase. Ele disse assim, olha, nós não temos todas as respostas para o mal do mundo, ele disse. Mas preste atenção, ele disse, o que temos é um forte encorajamento para confiar em Deus. E é esse Deus da aliança, tá, gente? Esse Deus que cuidou de Israel, que cuidou de Jesus e que continua cuidando da sua igreja. Nós temos um
encorajamento para confiar em Deus em meio aos sofrimentos inexplicáveis. E ele continua: na verdade, o encorajamento é tão forte que alguém teria que ser tolo se não aceitasse. Não é verdade que o mundo é um mar de rosas. Não é verdade que você é bom. Você ama a si mesmo. O mundo é um lugar terrível para se viver atualmente. Mas a boa nova é que Cristo nasceu, se fez um de nós e vai extirpar de uma vez por toda todo o mal. E aqueles que o receberam, que agora são filhos de Deus, esses vão desfrutar dessa vida. Por isso que o diabo vai tentar destruir a Jesus. Vai tentar tentá-lo para que ele pudesse pecar, matá-lo por apedrejamento. Vai tentar fazê-lo desistir da cruz. Mas ele não consegue. Ele cumpre a sua obra e hoje é o rei. A pergunta de Herodes no início desse capítulo aos magos: onde está o rei? O rei foi arrebatado, como diz Apocalipse, capítulo de número 12. Ele está no céu com o seu cedro de ferro. E ele constrói um mundo no qual nós vamos morar. A vitória é certa. Vamos ficar de pé? Vamos cantar essa realidade. Porque Cristo venceu na cruz. O mal não será uma realidade para sempre. Porque Cristo venceu na cruz. Aqueles que se colocam como sendo inimigos de Deus serão destruídos. Porque Cristo morreu na cruz, a gente tem a certeza da vitória. Nenhum inimigo, nenhum anticristo ou tipo de anticristo como foi Herodes, poderá parar a Cristo Jesus, ao nosso Deus. E o que é que Mateus quer que nós saibamos? Ele vai dizer isso lá no final do seu livro. Que toda autoridade foi dada no céu e na terra a esse Cristo. E sim, a igreja pode continuar pregando o evangelho e vai dar certo, sabe por quê? Porque a autoridade está sobre os seus ombros. Cristo venceu. Cristo venceu. A derrota do inimigo é só uma questão de tempo. Para que ele possa, com sopro da sua boca, ser totalmente destruído. Vamos cantar.